Meus queridos, mais um momento de reflexão. E nesse final de semana estávamos com um casal de amigos nossos e conversávamos a respeito da palavra, a respeito dos discípulos, mas não a respeito dos discípulos do Senhor Jesus, a respeito daqueles discípulos que certo homem começa a ouvir, a receber algumas mensagens, a receber algumas palavras, e ele agora começa a evangelizar dizendo: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A respeito desses discípulos, meus queridos, que começávamos a pensar, mas por quê? Primeiro, porque este homem que começa a pregar e dizer arrependam-se, era um homem que estava vindo do deserto, era um homem que não tinha conhecimento algum, era um homem que talvez os outros poderiam olhar para ele e dizer: poxa, mas esse cara é um louco, vem do deserto, vem com umas roupas sujas, velhas, rasgadas, alimentando-se de gafanhotos. Quem vai acreditar num cara desse? Quem vai dar ouvido à mensagem que esse cara fala? Mas diz a palavra que este homem, João, ele tinha discípulos fiéis. Ele tinha discípulos que ajudaram ele a evangelizar, que ajudaram ele a batizar homens, que ajudaram ele a pregar o evangelho dizendo que Jesus viria. Este homem recebia uma palavra e dizia: olha, eu não sou uma pessoa que vai trazer salvação para vocês, mas vai vir alguém que vai libertar vocês, que vai restaurar a vida de vocês, que vai restituir, que vai salvar, vai curar. E muitos talvez não deram crédito, porque simplesmente era um homem louco em seus pensamentos. Mas os discípulos acreditaram. Há certo tempo, depois que Jesus já estava ministrando, depois que Jesus já havia crescido, estava adentrando no seu ministério, João estava preso. E quando João estava preso, ouviu dizer que estava vindo alguém que estava curando, estava realizando milagres. E quando João soube disso, ele olha para os discípulos fiéis, chama eles e diz: olha, vocês precisam ir até lá. E eu quero que vocês vejam e perguntem a ele se ele é o Messias, ao qual nós pregávamos. Se ele é o Messias ao qual vai restaurar vidas. Se ele é o Messias que veio para nos salvar. Ou se havemos de esperar outro. E os discípulos agora vão de encontro. Chegam lá e perguntam para ele se ele era o verdadeiro. E Jesus disse: não. Olhem o que eu vou fazer e depois vocês vão lá e dizem para João que eu sou aquele que ele pregou. Eu sou aquele que está curando, libertando, restaurando, restituindo e colocando tudo novo. Eu sou. Não precisa mais esperar ninguém. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, o que eu quero falar é sobre os discípulos. Que discípulos que nós somos? A qual nós se igualamos? Aos discípulos de Jesus, aos discípulos de João. Os discípulos de Jesus ouviram, andaram com ele, e até certo momento tinham dúvidas muitas das vezes. Quando estavam no mar e a tempestade se levantou, eles se preocuparam. Mas e os discípulos de João? Sem saber, ele não era o Cristo, mas estavam ali, apoiando e continuando. E nós? De que modo que nos comportamos? Será que precisamos ver o sobrenatural? Será que precisamos tocar nas feridas de Jesus para crer? Ou somos como os de João? Sem ver, sem crer, mas mesmo assim, continuamos, perseveramos
e dizemos que haverá um momento em que ele virá buscar o seu povo. Precisamos nos comportar como os discípulos de João. Precisamos adentrar, abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos para o mundo espiritual e dizer sim, nós cremos nesse que há de vir, porque ele é o nosso Salvador. Meditem, meus queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Deus possa abrir os nossos olhos e fortificar a nossa fé e a nossa força nesses últimos tempos, porque estamos precisando. Amém? Graça e paz. Deus abençoe.